Jesus morreu e foi ao inferno? Afirmações como essas estão baseadas nessa passagem da carta de Pedro. Está escrito: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículos de 17 a 20. Gente, primeira regra de exegese é tomar cuidado em querer formular doutrinas baseadas em apenas um versículo, principalmente quando esse versículo ele é controverso. E também aqui nós temos um dos casos aí mais clássicos, a respeito disso. Bom, se Jesus foi ao inferno, é primeiro importante a gente perceber um detalhe, que o texto em nenhum momento cita a palavra inferno, ou seja, nós estamos afirmando que o texto não disse Jesus foi ao inferno? O texto não disse isso. O texto diz em espírito, pregou aos espíritos em prisão. E o que é que isso quer dizer, Aqui nós podemos ter margens para muitas interpretações, e exatamente por isso que nós precisamos considerar o que é que está claro no texto. Vamos lá? O que é que está claro no texto? Jesus pregou em espírito. Esse espírito com letra maiúscula testifica que estamos falando do Espírito de Deus. Em nenhum momento o texto está indicando que se foi pregado em algum lugar, Muito pelo contrário. O que está claro no texto é a respeito de uma pregação numa época. Ok, se Jesus pregou no inferno aos espíritos em prisão, na época de Noé, será que no inferno só existem espíritos em prisão daquela época e os demais das outras épocas, da época de Abraão, Moisés e etc. Se Jesus pregou aos espíritos em prisão, deveria ser o quê? Para libertá-los. Mas aí nós temos um outro problema. Por acaso esses espíritos em prisão teriam arrependimento? O que seria uma doutrina insustentável. Nenhuma outra passagem bíblica endossaria esse tipo de raciocínio lógico, tipo arrependimento depois da morte, Ou pior, qual seria o intuito de Jesus ir ao inferno e não libertar esses espíritos em prisão, já que consideramos que Cristo venceu a morte e tem as chaves da morte consigo, como está escrito lá em Apocalipse? Dá para perceber o rebu teológico em forçar a palavra inferno nesse texto, quando na verdade o texto não está dizendo isso? Bom, uma das ferramentas mais importantes da teologia é a tipologia de Cristo. É quando tentamos fazer convergir em Cristo os acontecimentos, os personagens bíblicos, e quando nós fazemos isso, toda a engrenagem faz sentido, tudo se conecta, Por exemplo, assim como Moisés libertou o povo de Israel do Egito, Cristo é o libertador do homem do pecado. Assim como Moisés é uma tipologia de Cristo, José é uma tipologia de Cristo, Davi é uma tipologia de Cristo. Então essa é uma ferramenta importante para a gente usar, Então vamos voltar para o texto, O que é que o texto nos está mostrando aqui? Uma tipologia de Cristo, no acontecimento do dilúvio, através do qual Cristo pregou aos espíritos que estão em prisão. Por que estão em prisão? Porque foram rebeldes e desprezaram o testemunho de Noé, que por sua vez é chamado de pregoeiro da justiça, lá na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Ou seja, Noé é uma tipologia de Cristo, e ao ter sido desprezado pelas pessoas, na verdade, estavam desprezando a Cristo e a salvação, e dessa forma perderam a oportunidade de arrependimento, por isso são espíritos em prisão. Então veja bem, se eu forçar a palavra inferno nesse texto, eu vou criar uma incongruência doutrinária, porque você não vai encontrar respaldo bíblico, para a ideia de que Jesus foi ao inferno. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte das Escrituras. E é interessante lembrar que ao conversar com o ladrão na cruz, Jesus deixou claro, que naquele mesmo dia estaria no paraíso. Então seria uma contradição você achar que ele não estava no paraíso, mas no inferno.
Bom, quando nós usamos a tipologia de Cristo aplicada, né, nos tempos de Noé e no acontecimento do dilúvio, nós estamos então aí encontrando solidez, né, para provar por que tais espíritos em prisão estão daquela forma, porque simplesmente rejeitaram a Cristo, né, perderam a oportunidade de arrependimento. Isso serve para nos mostrar que todas as pessoas em todas as outras épocas tiveram chance de salvação e arrependimento. Pense nisso e até a próxima.